Eu falo não só sobre os desafios de me tornar empresária, mas de me tornar a pessoa que eu sou. Então, eu passei por muita coisa, né? As pessoas, às vezes, falam assim, se você fosse voltar no seu passado, você faria diferente, né? Eu falei assim, não sei, porque eu não sei quem eu me tornaria se eu fizesse diferente. Aham. E eu amo quem eu me tornei. Mas eu passei por muitas coisas, né? Desde abuso quando eu era criança, né? Até falência, até enfrentar obesidade, depressão, pensar em me matar 2 vezes na minha vida. Então, tudo isso eu trago no livro e trago os segredos que me fizeram despertar essa versão que me fez olhar para o universo, estar aberta ao universo, para que ele me mandasse para mim tudo de melhor que eu posso pensar e até mais do que eu já pude imaginar, ele trouxe para mim já hoje. Caramba. E o que você aprendeu, né? Você falou que houve uma época que você acabou indo à falência. E a falência acabou te dando algum conhecimento para poder não colocar em prática ou colocar em prática depois para poder reverter toda essa situação? Super. Eu tô agora, inclusive, eu tô reformulando um pouco a minha empresa e a gente tem conversado muito sobre isso, que eu não quero fazer os mesmos erros que eu cometi quando eu quebrei, né? E uma das coisas que eu tenho, eu acho que é sempre importante falar para quem está começando, que as pessoas quando estão começando, elas têm uma ansiedade, um tesão de crescer, né? Eu Sim. quero me tornar grande. Mas crescer não é tão fácil assim. Não. Não. E eu vou te falar que eu quebrei foi muito interessante isso, né? Eu falo isso para as pessoas, elas não acreditam. Eu quebrei a minha última entrega de produtos, né, para um ponto de venda, foi para uma rede de mercado. Eu fiquei 1 ano negociando estar numa rede de mercado, que é o sonho de muita gente, né, que produz, né, produtos alimentícios ou qualquer produto que possa vender em rede de mercado. Claro. Eu fiquei 1 ano negociando com eles e no dia que foi minha última entrega, eu entreguei para ele a primeira venda para eles e fechei as portas. Bom. Eu não tinha como, né? Tem outras questões que eu vou trazer também para cá, mas eu não vender para mercado, eles pagam com muito com um lastro muito grande. Então, por exemplo, se você tem que ter dinheiro para produzir o que esse mercado, o que é uma quantidade grande, né? Certo. Para entregar para ele, para você receber daqui a 90 dias. Se for algumas empresas, até 120, Nossa. 150. Nossa. E aí você fala assim, da onde que eu vou arrumar esse crédito? Sim. Porque ninguém te vende ingrediente, insumo, com esse prazo. Eles te vendem no máximo com 21, 28 dias. Aham. E aí como é que você faz para fazer isso acontecer? Então, é muito importante quando você pensa em criar um negócio, antes de pensar em estar lá em cima, em crescer, é você fazer o crescimento degrau a degrau de forma sustentável. Certo. Para que você não chegue aqui e a única chance que você tem é cair. E foi o que aconteceu comigo. Uma das coisas foi isso, não saber crescer. E a outra coisa foi que, assim, e eu falo até muito nisso, tanto em mentoria minha como no livro, que hoje eu sei por que eu quebrei. Por que eu criei isso para mim? Porque eu falo muito, e às vezes é difícil as pessoas ouvirem isso, mas a gente cria a nossa realidade. Isso para mim é muito claro. Obviamente, né, com a ajuda de Deus, né, com a permissão dele, mas a gente cria, porque Deus deu tudo que a gente precisa quando a gente nasceu para criar a nossa vida. Sim. Da forma que a gente, né, deseja. E aí, eu sei que a gente cria a nossa vida. E aí eu olhava para aquilo, poxa, eu quebrei. Por que eu quis quebrar? Por que inconscientemente eu tomei decisões, fiz atos, tomei direções que me levaram a quebrar? Será que seria por algumas crenças? Não foi crença. Não? Na verdade, foi a não crença mais no meu produto. Entendi. Porque eu fazia na época pipocas funcionais, onde o açúcar que eu usava lá era um açúcar orgânico, mas era açúcar. Uma coisa que eu não acreditava mais. Aham. E aí, eu não consegui reverter, eu não consegui botar nada substituindo para que eu conseguisse entregar uma coisa que realmente eu acreditava para o meu público. Naquela época, nem você estava acreditando no seu produto? Isso, eu passei a não Entendi. acreditar mais. Entendi. E aí, aconteceram várias coisas que foram me afastando da minha empresa, da minha fábrica. E com isso,
me levou a quebrar. Então, é muito importante a gente entender cada situação que a gente passa, avaliar por que eu estou gerando isso para a minha vida. Por que eu estou gerando essas decisões que estão me levando para esse caminho? Sim. Por que o meu sistema operacional está funcionando isso? Pode ser crenças limitantes, pode ser crenças limitantes. Pode ser traumas, né, que você está fugindo de alguma forma? Pode. Pode ser um monte de coisa. Mas você tem que estar consciente. Isso é o mais importante de tudo. Ter atitudes conscientes. Entendi. Entendeu? Enfrentar uma falência de forma consciente é de um crescimento que não tem tamanho. Agora, se você fale sem consciência, não serviu de nada, você vai quebrar de novo. Entendi. Entendeu? Você acha que todo mundo tem que passar por essa fase de falir ou, não sei, acabar caindo para poder aprender? Eu não vou te dizer que é necessário, porque eu acho que tem pessoas em nível de evolução, não conheci ainda, mas deve ter, em pessoas com nível de evolução que não precisam. Então é muito difícil para mim pegar e ser taxativo e falar assim, não, é necessário quebrar para você ter sucesso. Justo. Né? Mas quebrar faz parte do processo. A gente, que nem eu falo para os meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos. Eu falo para eles, não se preocupe em errar. Se preocupa em errar de forma consciente. Entender o que você está fazendo que está levando ao erro. Entendi. Aprenda com o que está acontecendo. E não simplesmente se desespere, eu errei. Não. Para você crescer, você precisa errar. Por quê? Porque você vai ter que arriscar. Sim. Né? Se você quer crescer, realmente, é muito difícil você crescer sem errar. Não precisa, de repente, quebrar. Mas errar você vai. Então, se você se arriscar, você já está disposto ao erro. Ao erro. Claro. Exato. Porque quem não arrisca, não vai. Fica ali, ó. Exato. Também não arrisca chegar aqui, mas também não arrisca chegar, né? Vai aqui. ficar ali. Ela tá tanto medo de quebrar, de dar errado, que ela não arrisca subir mais alto. Entendi. Entendeu? Então, o risco te faz crescer, mas também tem chance de você sentir a dor de algum erro na história. Perfeito.